o sumo sacerdote, o rei de Salém. Me responde alguém, perguntei quem era. O criador de tudo, desse nosso céu, dessa nossa terra. É Melquisedeque, somos sacerdote, a Bíblia revela. Preste atenção, livro de Hebreus, ao que Paulo prega. Mundo louco, enganar foi pouco, enviar o povo dentro de um poço. Vem mais um pouco, serve a um Deus morto. Fazem abadias pra cobrar imposto. Eles te criticam, te chamam de bobo. Segue com a promessa, fale pro seu povo. Saia das igrejas, vem lutar de novo. Eles te batizam de água de esgoto. Mas Melquisedeque vem, sem temer ninguém, convocando o povo seu pra habitar Jerusalém. Pensa um pouco, vai além, não confie em mais ninguém. Faça como os beduínos, seja como os de Salém. A promessa, isso é o que interessa. Hoje nós sabemos quem é Melquirecha, mas Melquisedeque fala da promessa. Yahu Yahushua, pra terror não tem conversa. O terror se esconde, usa vários nomes. Se ele te abraçar, o perdão não some. O dinheiro dele, qualquer bicho come. O desejo dele, acabar com os homens. Mas Yahu tá aí pra ajudar. Pode vir, confiar, pesquisar, divulgar. Nossos sonhos não são fáceis, poucos vêm pra te ajudar. Muitos são como nós somos, tem família pra criar. Se eu for te falar, será que você vai acreditar? Essa é a história que o mundo esconde. Essa é a sujeira do homem. Fala pra eles, BL. É isso aí, Maneirão. Livro de Hebreus, ao que Paulo prega. Eu vou falar, irmãos, pra despertar. Heron ataca o boicote. E mano BL, bicho louco, rap forte do norte. Porrada, pancada. Pro meu querecha, espada, espada. Salve Nação Pesquisa 10, Salve Nação FM, Rádio Nação FM é nóis. Salve povo de Yahushua, povo hebreu. Bancada dos pregos, veneno nego. Não quero ser narcisista, renego. Calígula, não te invejo, Askenaz. Sai da bancada dos pregos, tu tá ligado, o tango não é nosso bolero. Foge da rota do choque, do dedo que tá na glock do meu querecha. Maligno, muito mais da brisa que sai do beck. Meu querecha invasor, não é meu Melquisedeque. Fazia russa, sumo sacerdote da família. Com música de até fortalecer da quadrilha, que o inimigo não para. BL Inca não para, da bocas falam da justiça, bocas que não se calam. Vias caçar do baralho, tô na estrada, no corre, no ralo, com demônios no abate, sentinela no combate. Vão derrubando os covardes que se perdem na miragem. Ei vocês, se liguem nesta viagem, seja mais um. Tome chibé, banho no igarapé e achurum. E veja além do domos, veja além do tecido da realidade. Sai do engano covarde, e se tiver que morrer, que seja pela verdade. Para a vitória dos humildes tu irás. Monte Sião, monte da congregação, aonde estão os nossos ancestrais. Boa tarde, amados. Como é que vocês estão? Coisa boa, né, amados? Isso aí, irmão Pablo, irmão Heron, fazendo essa música maravilhosa. Isso aí, muito bom. Pessoal muito talentoso, né? Que irmãos talentosos nós temos. Caramba, eu fico assim lisonjeado, sou muito fã desses nossos irmãos. Nossa, que coisa boa. Fico muito feliz com isso, amados. E é isso aí, espero que vocês tenham tendo uma boa tarde, amados. Isso aí, vamos lá. Estamos aqui hoje
vamos dar continuação ao nosso livro. Tá ele aqui, ó. Lúcifer, o primeiro anjo. Isso aí, amados. Vamos lá. Então, segunda parte. Fizemos a primeira. Vimos como é que era a coabitação do Criador, né, amados? Vimos onde ele habitava. Vimos como ele era sozinho. E a luta que tinha do bem e do mal dentro dele. Então a gente viu como tudo funcionava. E depois que ele pegou, tirou a parte ruim dele, aprisionou em sua mão. Daí ele quis o quê? Ele quis criar seres. E ele criou seu primeiro filho. E muita gente fala, achava que Yahushua, ele era o primeiro filho. Na verdade, Yahushua, ele era o único filho. Porque ele fala lá porque na própria passagem fala, e ele entregou o seu único filho para morrer por nós. O único. Então o que acontece? Por exemplo, eu posso ter tido outros filhos e terem morrido, né? Não serem mais meus filhos. Por exemplo, nesse caso, Samael morreu para Yahweh. Ou seja, então só ficou como filho Yahushua. Yahushua foi o único filho. Samael para Yahweh não existe mais. Não é mais nada para ele. Ou seja, o único filho é Yahushua, mas o primeiro filho foi Samael. Tanto que ele era diferente, ele tinha poderes diferentes. A sua beleza era muito maior que os outros. Porque ele recebeu todas essas dádivas do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Então, vamos lá continuando então, amados. Vamos lá. Isso aí, amados. Então aqui a gente vai ter a nossa continuaçãozinha. Vamos continuar com o nosso Lúcifer, o primeiro anjo. E é isso aí, amados. Fique com a gente. E aqui no contínuo nós vamos ter. Só vim virar um pouquinho aqui para dar uma boa visão. Agora sim, vamos lá, amados. Então aqui a gente vê que, continuando, ele fala, Yahweh fala para Samael, que Samael, não esqueçamos, Samael é o primeiro nome de Lúcifer, é o primeiro nome, Samael. E a gente vê aqui no contínuo: cuide bem de seus irmãos, Samael. Cuide bem dos seus irmãos. Samael partiu com os 4 bebês para a cidade. Eles ainda eram bebês, ainda eram pequenininhos, amados. Então a gente vê, partiu para a cidade prateada, que era aquela bela cidade onde os anjos viviam. E a gente vê, enquanto Deus seguia para as alturas, fora do alcance de seus olhos, a primeira tarefa de Samael foi encontrar acomodações para os irmãos. Sendo eles tão pequenos, Samael decidiu mantê-los em um mesmo aposento. E esse foi o primeiro dos seus problemas, pois, ao contrário de Samael, até então acostumado a repousar sobre o corpo do Senhor, ou seja, não tinha responsabilidade sobre Samael. Agora ele está tendo responsabilidade sobre 3 seres, 3 anjos. E a gente vê aqui 3 anjinhos. E agora a gente vê os anjinhos precisariam de outro tipo de suporte para dormir. E o chão não lhe parecia a melhor opção. Olha só, a gente vê até que os anjos dormiam. Isso aqui é muito interessante. A gente vê também que eles têm a rotina como a nossa. E a gente também vê, impossibilitado de recorrer a Deus por ajuda, Samael forçou a mente atrás de uma solução. Sua força criativa, nunca antes utilizada, ele não tinha ainda explorado o seu conhecimento, a sua capacidade de conhecimento. Então a gente vê, forçou a mente atrás de uma solução. Sua força criativa, nunca antes utilizada, demorou um pouco a funcionar. Mas de repente, uma imagem surgiu-lhe. Esperem aqui por mim, disse Samael aos bebês. Eu já volto. Samael decolou em direção ao quarto céu, o das florestas belas e frias. E a gente vê que ele fala, da maior delas, extraiu de uma só mão
uma árvore de grosso tronco e raízes profundas. Deitou-a no solo e passou a arrancar seus galhos com espantosa agilidade. Muito ágil, muito hábil, imagina, pessoal. E aqui ele fala: ele carregou o pesado tronco no de volta à cidade, agindo quase sem pensar, como que conduzido por uma misteriosa força interior. Samael depositou o imenso tronco no assoalho de uma das oficinas de trabalho. Ele poderia escavar a madeira com os próprios dedos. Olha só como ele tinha habilidades, como seu corpo era mais resistente. Imagina escavar a madeira com os próprios dedos, sem precisar de ferramentas como nós precisamos, né, amados? Então a gente vê que a agilidade fosse interior da oficina. De alguma forma, escavar a madeira com os próprios dedos. Mas de alguma forma, aquilo lhe pareceu contraproducente. Ou seja, talvez não ficasse perfeito fazendo com as próprias mãos. Então ele viu. Logo decidiu prestar outra visita ao quarto céu. E ele foi de novo ao quarto céu. E aqui ele fala: Samael vasculhou aquelas terras com seus olhos angélicos, até que estes se detiveram em uma das montanhas. Ele mergulhou velozmente, entrando de cabeça pela parede sul da montanha, atravessando as várias camadas de rocha sólida. Olha como é que ele era forte. E saindo pela base norte do pico, ele arremeteu para a cidade, trazendo nas mãos uma maciça pepita de bronze, 6 vezes o tamanho de seu punho. Samael desceu a uma das forjas. Ele que levava dentro de si a chama primordial do universo. Olha só, ele levava a chama primordial do universo, mas a gente aqui vê no contínuo. A chama primordial do universo fez crescer por um momento a luminescência de seu corpo, emanando uma intensa chama de sua mão esquerda, a qual acendeu uma das piras, usando o calor e os próprios punhos para martelar o metal. Samael forjou a primeira lâmina. Olha só quem fez a primeira lâmina, amados. Quem fez a primeira lâmina foi Samael. Ele forjou a primeira lâmina. Então, se a gente vê faca, espada, qualquer objeto cortante, tesoura, lança, a gente vê que Samael que trouxe primeiro. Ele foi o criador da primeira lâmina. Até mesmo para poder criar o quê? Cortar tecido, fazer qualquer coisa similar, né, do gênero, amados. Então a gente vê quem foi o progenitor da lâmina, quem trouxe a lâmina, quem foi o primeiro a usar e a inventar objeto cortante, Samael. E a gente vê aqui no contínuo o que acontece. Vamos lá, amados. E uma lâmina, afiando-a com as unhas. Olha só como seu corpo era resistente. Ele podia afiar a lâmina com as unhas. Se a gente faz isso, amados, nossa, acabou a mão, né? Acabou a mão, não tem mais, porque a gente não tem essa resistência, esse corpo tão resistente como os anjos tinham. E a gente vê aqui: empregou-a para esculpir um cabo de madeira do tronco, na medida certa para fixá-lo à lâmina. Assim, Samael acabara de criar o primeiro machado. Olha só, ele fez o primeiro machado. Quem criou o primeiro machado? Samael. Por isso que eu falo, a gente vê até mesmo lá no livro de Enoque que os anjos mostraram as armaduras. A gente vê, né? A gente vê, amados, que até no mesmo, como tudo está. É por isso que eu gosto muito dos livros. Eu gosto muito, tanto os apócrifos, como a escritura, como a Bíblia, que tem os apócrifos tirados, como os livros adjacentes. A gente vê que todos eles estão interligados, porque a gente vê uma coisa: quem é que deu a ciência de espada
lança, armaduras e tais aos homens. Lembram lá no livro de Enoque que foi os próprios anjos? Porque eles criaram tudo isso. A gente vê que o próprio Samael, ele foi o primeiro a fazer o primeiro machado. Isso é muito interessante, porque a gente começa a ter na nossa cabeça que tudo isso que foi inventado, tudo isso que a gente tem hoje, que a gente vê hoje, os anjos trouxeram. Isso já é uma charada muito grande, que a gente já tira já aquele grande poder do sistema, que a gente pensa, nossa, eles são os donos do mundo, porque eles são muito inteligentes, eles são muito grandes criadores. A gente vê que não foi bem assim, né, amados? Então, continuando, vamos lá. No contínuo. No machado com ele. Ficou muito mais prático extrair da madeira. Agora ele tinha criado uma ferramenta. Com isso, ficou muito mais prático trabalhar, né, amados? Extrair da madeira o que ele queria e o que ele precisava. Então a gente vai ver aqui no contínuo desse livro. Vamos lá. Outro cabo e de volta à forja. Aproveitou o que restara do bronze para finalizar o martelo. As novas ferramentas permitiram-lhe manufaturar os pregos e as ripas. Olha só, isso nos lembra alguma coisa? Tudo hoje que a gente usa em carpintaria, né? Os pregos e as ripas de madeira, com os quais construiu 4 pequenas camas. Olha só, olha só quem fez a cama, amados. Olha isso. Isso é muito interessante e muito legal. Olha quem criou as camas. A gente vê que Samael também trouxe as camas. Ele era um ser, ele era um anjo muito criativo, porque o pai, além de ter dado a sua beleza, formosura para Samael, ele também deu o seu conhecimento, ele deu grande parte do poder da sabedoria para Samael. Então Samael começou a forçar, ele começou a pensar, ele começou a maquinar, ele começou... E sem muito esforço, ele começou a criar apetrecho, ele começou a criar ferramentas para poder construir as coisas. Isso foi muito bacana, a gente vê que os anjos foram os precursores disso tudo. Então a gente vê, até mesmo quando a gente vê a gente fazendo as coisas, trabalho de carpintaria, marcenaria, a gente vê que é muito similar ao que os anjos fazem. Isso é muito legal, né, amados? Vamos lá então, continuando. Então a gente vê. E camas. Os anjos ficaram maravilhados quando as viram. Imagina, saber que agora tem um lugar aconchegante, bom para dormir, né? Que coisa legal, né? Imagina pela primeira vez você vê uma cama. E aqui a gente vê o contínuo. Nelas dormiram agradecidos e com prazer. Samael então montou uma cama para si. E ele montou uma cama para si mesmo também, né? Ele deve ter visto que era bom. Viu ali os anjinhos dormindo. Poxa, por que não montar uma também para mim? E ele montou uma para ele. Montou uma cama para si, para descansar próximo aos seus irmãozinhos. Olha só como a gente vê aqui também. A gente percebe como Samael, antes de se tornar o Lúcifer, depois Satanás, essa criatura hoje tão odiosa e com tanto ódio no coração, quer dizer, acho que nem coração essa criatura tem mais. A gente vê como ele era bom, como ele era zeloso com seus irmãos, com seus irmãozinhos, ele era muito zeloso. Olha só que legal, fez camas. Por isso que a gente fala, quando houve essa rebelião, quando Samael se voltou ao Criador, ele ficou muito triste. Por quê? Porque imagina a tristeza que ele não sentiu de um filho que era tão zeloso, um filho que era tão bom, seu primeiro filho. Imagina a tristeza que o Criador não sentiu. Imagina a tristeza que você não sentiria no lugar dele, né, amados? Então vamos lá, continuando. E a gente vê aqui os irmãozinhos e guardá-los em seu sono. Samael vencera seu primeiro teste real aos olhos de Deus. Olha só, era um teste. A gente vê como a gente é testado por Deus, né? Até mesmo seus anjos são testados. A gente vê aqui, a criatura provara que também era capaz de criar. Com entusiasmo, ele se entregou à tarefa de educar aqueles pequenos seres. Então Samael estava ali incumbido, né, de
educar, de mostrar o caminho, de ensinar aos pequenos anjinhos, aos pequenos seres. Que bacana isso. E a gente vê aqui no contínuo, amados, os quais, por sua vez, mostraram ser rápidos e dedicados aprendizes. Olha que legal isso, hein? E dedicados aprendizes. A gente vê aqui no contínuo. Samael começou pelos 4 céus. Ele apresentou aos seus irmãos as diversas instalações da cidade prateada, que era a cidade onde eles viviam, né? E a gente vê aqui também, levou-os para banhar-se nas águas celestiais do segundo céu, provarem os frutos incomparáveis do terceiro e explorarem os territórios do quarto. Neste último, Samael procurou treinar-lhes os olhos angélicos para examinarem dentro das rochas em busca de velhos minérios que pudessem ser úteis. À medida que as lições prosseguiam e seus irmãos cresciam, Samael ficou profundamente surpreendido com as diferenças que emergiam em três deles, as quais iam muito além das variações físicas. Olha só, ele começou a ver diferenças, amados, entre eles. E aqui a gente também vê que ele fala: ele jamais esperou que eles se distinguissem em personalidades. E aqui o mais interessante também, quer dizer, um fato muito interessante que eu também consigo notar aqui e reparar, amados, é o seguinte: você vê que todos nasciam como nós nascemos, bebezinhos. Tanto mesmo os anjos nasciam como bebês. Só que o legal disso tudo é que não existia a velhice. Eles pegavam, nasciam como bebês, os anjos, e chegavam à sua forma madura, ou seja, à sua forma adulta. E dali eles viviam eternamente. Isso é bem legal, não é como nós hoje em dia, com a maldição, que envelhecemos e morremos. Ali eles o quê? Nascem como bebês, aprendem, e daí eles chegam à sua forma madura, à sua forma adulta. Isso é muito legal, né? Então a gente vai ver aqui o contínuo, amados. Vamos lá. E aqui a gente vê: Gabriel revelou-se o mais sábio e calmo deles. Gabriel já estava se destacando como o mais sábio e mais calmo. Até os anjos, eles têm virtudes a mais do que os outros, né? Não é só os humanos. E a gente vê aqui Natanael, o mais divertido e esforçado em aprender. Camael, o das perguntas difíceis e perspicazes. E Maratom, apesar de cumprir impecavelmente seus deveres, sempre calado e distante. Ele era mais reservado. E a gente vê aqui no contínuo, a gente vai ter também: ao tornar-se rapazes, Samael convocou-os para o único salão até então mobiliado com não mais que uma mesa de estudos e 5 cadeiras. Eles tomaram assento para a lição que tudo mudaria. O que é isso, mestre Lúcifer? Aqui ele já estava sendo chamado como Lúcifer. O que é isso, mestre Lúcifer? Perguntou Camael, apontando para as 4 peças de tecido cuidadosamente dobradas sobre a mesa e chamando Samael pelo nome que lhe haviam dado, em sinal de respeito, Lúcifer. A gente vê que Lúcifer, eles deram esse nome a ele como sinal de respeito. Ou seja, amados, Lúcifer não era o nome que o Criador, que o Altíssimo deu para Samael. O nome dele era Samael, o Salvador deu o nome dele. O Criador, o Altíssimo, deu o nome a ele de Samael. E os anjos, os menores anjos, né, os seus irmãozinhos, eles deram a ele um nome de respeito que era chamado de
Lúcifer, que é o que hoje a gente mais conhece. Tanto que Samael é um nome que a gente vê que não se ouve falar. A gente ouve que em nenhum lugar se fala em Samael. Só se você lê os livros. Aí eu falo, aí você vai descobrir, vai ver que o nome, e o mais legal de tudo, Samael era o nome dado a ele pelo próprio Criador, pelo próprio Redentor, o Altíssimo, deu esse nome a ele. Lúcifer, dado pelos anjos. Vamos lá. A gente vai vendo como tudo vai se clareando, né? Como o Pai vai dando as coisas. Aos pouquinhos a gente vai pegando, né, amados? Isso é muito bom. Tudo ao seu tempo, tudo ao tempo certo. E vamos lá, continuando então. Então, no contínuo, nós vamos ter o portador Lúcifer, o portador da sagrada luz. Olha só. Ele era um ser de luz, amados, e olha que ser agora ele se tornou. E a gente vê aqui, essas são roupas que teci para vocês, disse-lhe Samael. Os anjos estranharão, os anjos estranharam, pois nada viam de errado em sua nudez. Ou seja, eles ficaram assim, estranharam porque eles não sentiram nada de errado em estar nus, né? Eles ficaram, poxa, tá bom, né? Vamos botar essa roupa que o Lúcifer está nos dando, o Senhor Lúcifer está nos dando, né? Porque, mas não tem problema, eles não tinham nenhuma maldade nisso, eles não viam nenhuma maldade em estar nus. Mas a gente vê, é isso que é o legal, que é o bacana de tudo. Todos nós nascemos com inocência. A gente vê, se você tem um bebê, você vê que o bebê, quando ele é gerado, ele é inocente, ele tem a sua inocência. Você vê, se ele estiver nu, ele não vai pensar, eu estou nu. Se ele vê você, outra pessoa, qualquer pessoa nua, ele não vai sentir algo assim diferente ou qualquer indiferença nisso. Ao contrário, ele vai ficar totalmente à vontade e nem vai pensar nisso, na nudez do próximo, da pessoa alheia, a nudez alheia. Ele não vai pensar nisso. Porque quando nós nascemos, nós temos ainda a nossa inocência, quando somos um bebezinho. Aí já viramos criança, já começa a se diminuir um pouco, mas ainda temos inocência. Aí já viramos pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Aí já aquela inocência ela já se vai. Então quando nós vamos para a parte adulta, ainda quando somos adolescentes jovens, ainda a inocência se vai um pouco, mas ainda não sabemos de tudo. Ainda temos dúvidas. Mas quando somos adultos, aí sim, aí a inocência já se foi. De alguns mais do que os outros, né, amados? A gente vê. Então, vamos lá continuando. Então, eles não viam problema em estarem nus. Eram jovens, né? Eram novos. Mas, mesmo assim, Lúcifer os deu roupas. E a gente vai ver aqui que se sucede, amados. Vamos lá. Continuando, vamos lá então. Então, aqui nós vamos ter: os anjos estranharam, pois nada viam de errado em sua nudez. Ainda que Samael estivesse sempre vestido em seu manto negro, o que eles tomavam como uma mera distinção de Deus para com seu primogênito. Com seu primeiro primogênito. E aqui também, amados, a gente vê uma coisa bem legal. A gente também consegue notar que Samael, primeiro filho de Arro, primeiro filho de Deus, ele tinha um manto negro que, olha só, o próprio Deus fez um manto negro para ele. E às vezes as pessoas acham que o quê? A cor negra, ela é do mal. Não, eu não visto preto. Nossa, se eu vestir preto aqui, então, capaz de falar, poxa, Felipe, nossa, cor preta, nossa, não bota cor preta. E as pessoas repudiam a cor preta, mas a gente vê que o próprio Samael, ele usava um manto negro, preto, feito pelo próprio Deus. Olha só, feito pelo Altíssimo. Então, vale a pena continuarmos com o pensamento e repudiando a cor negra, a cor preta, a roupa é preta, poxa, olha só, ter esse preconceito que o branco é pureza. Só que não é bem assim, a gente viu ali que a cor preta, ela era muito aceitável pelo nosso Criador, né? Na verdade, o preto, ele não é nenhuma cor. Na verdade, o preto, ele é a ausência de cores. E o branco, ele é a adição de todas as cores. Eles não são cores, mas as pessoas chamam, até mesmo a sociedade e os senhores do mundo, eles chamam de cor, mas não é cor.
Então a gente vê aqui, amados, continuando. Vamos lá. E aqui a gente vai ter: elas são feitas da seda dos bichos de árvore. Ou seja, daí já foi aquela seda, veio das lagartas, das larvas, né? E a gente vê aqui o contínuo. Existentes no quarto céu, explicou Samael. Vocês precisarão delas a partir de hoje. Os anjos entreolharam-se, mesmo Matraton esboçou certa curiosidade. Eu lhes ensinei a maneira correta de louvar o Senhor. Rememorou Samael como buscar repouso no segundo céu, comida no terceiro e recursos no quarto. Ou seja, amados, cada céu ele tinha uma serventia, um para comida, outro para repousar, outra para buscar recursos como madeira, né, matéria-prima. Eu mostrei a vocês como fazer ferramentas e com elas resolver suas necessidades. Vocês provaram isso construindo as cadeiras que usamos e a mesa a qual sentamos. Olha só, até os anjos, os outros irmãos de Samael, eles já estavam aprendendo a construir, né, as coisas. Eles já estavam fabricando móveis, já tinha o trabalho de manufatura. Que legal isso, né, amados? A gente vê aqui no contínuo: nada mais me resta a instruí-los, a não ser no mal. Olha só, a não ser no mal. E a gente vê aqui: mal? Repetiu Gabriel. Mal? Repetiu o anjinho Gabriel. E aqui ele fala: sentindo o seu coração pesar ao mero pronunciar da palavra, vistam suas roupas, e eu mostrar-lhe-ei, disse Samael. Pondo-se de pé, ainda que desajeitados, de início, com as peças, cada anjo vestiu seu manto, todos de um branco tão puro. Olha, o dele já era um branco já, diferente de Samael, que era um preto. Todos de um branco tão puro, que tocava o sagrado. Samael decolou, acompanhado por seus irmãos. Os rapazes tremeram de pavor diante da besta na mão esquerda de Deus. O que Samael está fazendo, amados? Então a gente vê aqui, ó. Samael, no caso, ele está mostrando aquela besta que existia na mão esquerda do Altíssimo aos anjos. E daí eles ficaram apavorados, né? A gente vê que eles ficaram amedrontados. Imagina nunca ter visto tal criatura. E como mesmo revela o livro, uma criatura obscena. E a gente vai ver aqui o contínuo, amados. Vamos lá. Os rapazes tremeram de pavor diante da besta na mão esquerda de Deus. Eles sentiram-se gratos ao seu mestre por ter-lhes providenciado roupas para que escondessem as vergonhas. Ou seja, daí, só eles já terem um contato visual com a criatura, eles já também se atinaram da vergonha. Samael, por sua vez, estava aturdido. A besta comportava-se diferente de antes, não mais irracional. Olha só, ela já mudou o comportamento, já não estava mais irracional como antes, amados. Movia-se agora de forma subrepetícia, como se espreitasse a presa, sabe, com cautela, ali só visualizando, só analisando. Isso permitiu a Samael uma visão mais clara de todo o seu fascinante horror. Ou seja, por ela não estar mais tão revolta, então Samael conseguiu olhar com mais detalhe, mais detalhadamente, o pavor dela.
com mais fascinação o seu pavor, como ela era. Olha só, amados. Então aqui a gente vai ver no contínuo. O ser sombrio possuía um corpo anelado e uma carranca de olhos sem órbitas, dotada de uma boca disforme, com longas e afiadas presas. Ele voltou-se para Samael e os anjinhos como se quisesse devorá-los. A besta adquiriu autoconsciência desde a última vez que nos vimos. Explicou Deus. Ela então adquiriu aquela autoconsciência que ela não tinha antes. Deus, diante da interrogação estampada na face de seu primogênito, ele agora chama a si mesma de Mefistófeles. Ou seja, a besta se autoproclama Mefistófeles. Agora, esse é o nome dessa besta. E a gente vê aqui no contínuo, amados. O que ela busca? Questionou Camael. O que ela está buscando? Camael questionou. Destruição, respondeu o Senhor. Ou seja, tudo que essa besta queria era destruição e a vingança, né? Sua meta é exterminar a criação. Maldita seja a besta, bradou Natanael. Com a concordância dos demais, Mefistófeles riu-se deles e exibiu suas mandíbulas num grito animalesco de ódio e desprezo que percorreu toda a criação e gelou o sangue. Olha só, amados, que gelou até mesmo o sangue de Samael. Até mesmo Samael ficou horrorizado e apavorado com aquele rugido que a besta deu. Mas este se recusou a temer o inimigo, especialmente na presença de seu pai. Ou seja, mesmo assim, Samael ainda não temeu o inimigo e ficou firme. Ainda mais que ele estava na presença do Altíssimo, né, amados? Então, vamos estar parando nesse nosso trecho aqui, amados. Vamos parar aqui nesse trecho. Ok. Muito bom. Isso aí, amados. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Olha só quanto conhecimento, quanta coisa a gente vai pegando. Quanta coisa maravilhosa que foi nos escondido. Quanta essa história tão maravilhosa. Imagina se só com a versão do Almeida e a King James a gente ia conseguir ver, saber de todas essas coisas maravilhosas. Todos esses fatos que hoje nos mata muita curiosidade. Porque hoje, se você vai falar para a pessoa que não está em Yahushua sobre a palavra, ela vai te questionar de muitas coisas. E hoje você vai poder ter respaldo e algo palpável, algo concreto para dizer: não, tá aqui, ó, olha o que aconteceu. Olha como aconteceu lá em cima. Olha como Samael se revelou. Você vai poder ter algo concreto, algo palpável, para a pessoa não ter sombra de dúvida e ver que o poderoso Criador que você serve, ele é o soberano da terra, ok, amados? Muito obrigado por estarem comigo essa tarde maravilhosa, amados. Fique com a paz, fique na paz e na graça do nosso Senhor Yahushua e com essa música muito legal. Vamos lá. A paz, amados. O sumo sacerdote, o rei de Salém, me responde alguém. Perguntei quem era. O criador de tudo, desse nosso céu, dessa nossa terra. É Melquisedeque, somos sacerdote, a Bíblia revela. Preste atenção, livro de Hebreus, ao que Paulo prega. Mundo louco, enganar foi pouco, enfiar o povo dentro de um poço. Mentem mais um pouco, serve a um Deus morto, fazem abadias pra cobrar imposto. Eles te criticam,
te chamam de bobo. Segue com a promessa, fale pro seu povo. Saia das igrejas, vem lutar de novo. Eles te batizam de água de esgoto, mas Melquisedeque vem sem temer ninguém, convocando o povo seu pra habitar Jerusalém. Pensa um pouco, vai além, não confie em mais ninguém. Faça como os beduínos, seja como os de Salém. A promessa, isso é o que interessa. Hoje nós sabemos quem é Melquirecha, mas Melquisedeque fala da promessa. Yahu Yahushua, pra terror não tem conversa. O terror se esconde, usa vários nomes. Se ele te abraçar, o fedor não some. O dinheiro dele, qualquer bicho come. O desejo dele, acabar com os homens. Mas Yahu tá aí pra ajudar. Pode vir, confiar, pesquisar, divulgar. Nossos sonhos não são fáceis, poucos vêm pra te ajudar. Muitos são como nós somos, tem família pra criar. Se eu for te falar, será que você vai acreditar? Essa é a história que o mundo esconde. Essa é a sujeira do homem. Fala pra eles, BL. É isso aí, mano, Heron. Livro de Hebreus, ao que Paulo Eu prega. vou vos falar, irmãos, pra despertar. Heron ataca o boicote. E mano, BL, bicho louco, rap forte do norte. Porrada, pancada. Pro meu querecha, espada. Espada. Salve Nação Pesquisa 10, salve Nação FM, Rádio Nação FM é nóis. Salve povo de Yahushua, povo hebreu. Pancada dos pregos, veneno nego. Não quero ser narcisista, renego. Calígula, não te invejo, Askenaz. Sai da bancada dos pregos, tu tá ligado, o tango não é nosso bolero. Foge da rota do choque, do dedo que tá na glock do meu querecha. Maligno, muito mais da brisa que sai do beck. Meu querecha invasor, não é meu Melquisedeque. Vazia russa, sumo sacerdote da família. Com os incas até fortalecendo a quadrilha. Que o inimigo não para, BL Inca não para. Das bocas falam da justiça, bocas que não se calam. Vi as cartas do baralho, tô na estrada, no corre, no ralo. Com demônio no abate, sentinela no combate. Vão derrubando os covardes que se perdem na miragem. Ei vocês, se liguem nesta viagem. Seja mais um. Tome chibé, banho no igarapé e achurum. E veja além do domos, veja além do tecido da realidade. Sai do engano covarde, e se tiver que morrer, que seja pela verdade. Para a vitória dos humildes tu irás. Monte Sião, monte da congregação, aonde estão os nossos ancestrais.